Depois, o ministro da Saúde se reuniu com o presidente Jair Bolsonaro, que disse para ele, enfim, a gente não tem exatamente o que ele falou para o ministro, mas ele pediu que ele adotasse um discurso mais de acordo com o que o chefe gostaria. Então, no dia seguinte, o ministro Mandetta já falou que quem mandava na pasta era o presidente Jair Bolsonaro, e aí dias depois, ele já voltou a adotar o discurso dele de isolamento, enfim. Mas agora, existem alguns cotados para assumir essa pasta no caso da saída do ministro Mandetta. Inclusive, a Basília Rodrigues, a nossa analista, tem mais informações. Basília, conta pra gente. Pois é, Tainá, nesse cardápio de opções, a gente está trazendo para vocês o que ouvimos aqui em Brasília de auxiliares de ambos os lados, tanto do ministro da Saúde, Henrique Mandetta, quanto do presidente da República, Jair Bolsonaro. Entre essas opções, surgiu também o nome de Cláudio Luiz Lottenberg, ele que preside o conselho do Hospital Albert Einstein. Nós temos algumas imagens também para mostrar a vocês quem poderá ser esse novo ministro da Saúde e um relato. O nome de Lottenberg foi levado a Jair Bolsonaro por bolsonaristas, que são apoiadores de corpo e alma, digamos assim, do governo de Jair Bolsonaro. Empresários que apoiam o nome de Lottenberg, que viram nele uma melhor opção do que Mandetta para a área da saúde, encaminharam esse nome a Bolsonaro. E eles já mantiveram contato? Já, por meio virtual. Naquela fila de palpiteiros, que é o que mais a gente tem ouvido falar, muitos médicos, muitas ideias, muitas teses, Lottenberg também esteve com o presidente Jair Bolsonaro numa conversa virtual por meio de videoconferência. Assim como o presidente Jair Bolsonaro, ele não concorda com o isolamento total. É o que a gente tem ouvido falar aqui por Brasília, Thaís, uma espécie de meio termo em isolamento responsável. Pode ser que o perfil desse novo ministro da Saúde seja um meio termo entre o presidente Jair Bolsonaro e o ministro Mandetta. Agora na tela, além da imagem de Lottenberg, que é o médico do Albert Einstein, no centro você acompanha imagens de João Gabardo, número 2 da pasta, também cotado para essa substituição, para o papel de sucessor do ministro Henrique Mandetta. Essas informações estão sendo divulgadas a você porque ontem Mandetta, o próprio ministro da Saúde, confidenciou a auxiliares que dessa semana não passa. Ele está esperando a demissão ou que ele mesmo peça demissão da pasta porque o clima chegou num ponto de tensionamento muito alto, muito crítico. A gente já nos últimos dias tem trazido o seguinte bastidor para vocês, que a situação é de guerra fria. Um sabe o que o outro pensa. Bolsonaro não concorda com Mandetta e vice-versa. Aí, no primeiro encontro dos dois, após aquela entrevista à TV Globo, Bolsonaro falou muito, deu algumas provocações estocadas no ministro Mandetta, inclusive chamando para si a responsabilidade e o título de comandante da crise, enquanto Mandetta ficou calado. Ele se absteve de qualquer comentário ao longo dessa reunião que se deu no Palácio do Planalto porque se sentiu sem apoiadores. Estava ali cercado por outros ministros de outras áreas mais alinhados a Jair Bolsonaro. Trazemos aí o nome de alguns cotados, é mesmo uma aposta, ainda não há uma confirmação por parte do governo sobre qual nome vai substituir Henrique Mandetta e que dia sai essa demissão. Fato é, o diagnóstico generalizado é que, do jeito que está, a situação não pode mais continuar assim. Thaís? Pois é, Basílio, silêncio ontem, Basílio, silêncio ontem do presidente, do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, na reunião ministerial, aquela reunião de conselho que é feita sempre para atualizar as ações do coronavírus entre todos os ministros. Então, o silêncio de Luiz Henrique Mandetta ontem já disse muita coisa, O presidente da República chegou a dizer, olha, existe sim um comando em relação ao coronavírus e esse comando é do presidente da República. E ontem,
na coletiva, Basília, na coletiva que o Luiz Henrique Mandetta participou, atualizando, inclusive, os números da doença, as ações que estão sendo tomadas, o ministro já deu um tom ali de despedida e fez questão de reforçar o anúncio dessas medidas, né? Falou sobre entrega de equipamentos, sobre também a compra de mais lotes no exterior. Então, ele já fez questão ali de mostrar, o que eu estou fazendo aqui é uma coisa séria e bem feita, né, Basília? Já foi um tom ali de despedida. Calado chegou, calado ficou na reunião, mas depois falou aos jornalistas nesse tom de despedida, que não deixa de ser também um momento em que o ministro se apresenta à população. É uma entrevista coletiva, a gente chama assim, para vários jornalistas e tudo que é dito lá é transmitido para você que está em casa. Pode ter sido também um tom de despedida do ministro Mandetta para quem o apoiava, quem estava aí do lado da sociedade civil, apoiando as suas medidas de isolamento e defesa por tratamentos já com protocolo, por tratamentos já conhecidos, né, da área da saúde, não fazer testes, não submeter as pessoas à manipulação de uma substância em caráter experimental e aí não ter como pagar as consequências por isso, né? Thaís, a gente continua trazendo informações aqui por Brasília, acompanhando a agenda tanto do presidente Jair Bolsonaro quanto do ministro da Saúde, Henrique Mandetta. Tá certo, Basília.